Olá pessoal, vim mostrar para vocês nesse vídeo como utilizar o recurso da Rosinha, esse personagem que a tia Kelly criou para estar me ajudando, me auxiliando na hora das ministrações. O personagem Rosinha, a personagem Rosinha, né, eu criei com o intuito de ajudar as crianças a entenderem melhor sobre o que é o pecado, mas vocês podem usar ela em todos os temas que vocês estiverem ministrando. O personagem, ele conta, né, com uma jovem, eu geralmente escolho uma adolescente, eu peço que quem me convida para pregar, prepare já um adolescente para se vestir de um personagem. Ela usa esse avental todo decorado com cor de rosa, já tem o nome Rosinha, né, tudo bem mimoso mesmo, bem cara de menina, e ela usa uma peruca cor de rosa. Então, mesmo que seja alguém da igreja, né, uma jovem adolescente, as crianças não vão reconhecê-la, porque ela coloca essa peruca, um cabelão bem lindo, bem grande. Deixa eu ver se meu cabelo tá preso aqui com uma piranha, mas vamos ver se dá pra mim colocar aqui, ó. Vamos tentar encaixar. Então, ela coloca a peruca. Lá na hora vai colocar direitinho, né, arrumadinha. Tia Kelly que vai colocar só de qualquer jeito aqui mesmo. Ó, cabelão bem grande. Com uma franja aqui que vai disfarçar bastante o rosto, né? Quem for estiver utilizando. Geralmente as crianças não conhecem a Rosinha. Eles acham realmente que a Rosinha veio comigo, né? Que é conhecida minha, que me acompanha. Então, ela se veste, a personagem. E aí, como que eu utilizo a Rosinha, tá? Então, só para vocês verem o cabelo. Olha que coisa mais linda que é essa peruca, tá? Acompanha o recurso, acompanha o visual. Então, quando eu chego para ministrar, eu já falo que eu trouxe alguém comigo, que a tia Kelly não foi sozinha. E eu, então, aviso o quê? Que eu trouxe a Rosinha. E eu faço uma apresentação sobre quem é a Rosinha para eles. E eu explico para eles que a Rosinha é uma menina que tem aí os seus 10, 11, 12 anos. Eu vou falar a idade de acordo com a faixa etária, né? A maioria das crianças que está ali quando eu estou ministrando. E eu falo então que a Rosinha me acompanha, porque a Rosinha, ela está aprendendo sobre Jesus. Que ela conheceu Jesus há pouco tempo em um culto, ela aceitou Jesus e agora ela gosta de me acompanhar para ela ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito importante. E eu começo a explicar. A Rosinha, ela veio de uma família que não conhecia Jesus. Então ela não tinha o conhecimento de que Jesus a amava, de que Jesus tinha entregado a vida por ela, e ele não está conhecendo Jesus. E aí eu então falo assim, olha, vamos me ajudar a chamar a Rosinha, porque eu não estou vendo a Rosinha. Alguém está vendo a Rosinha? Até então a Rosinha não apareceu, tá? E aí eu falo, vamos chamar a Rosinha comigo? A Rosinha é muito vergonhosa, ela é muito tímida, né? Então se você vai ministrar, você pode usar como se a Rosinha é uma menina. Então, depois que eu apresento a Rosinha, que eu falo quem ela é, eu falo assim, vamos chamar a Rosinha comigo? Me ajuda a chamar a Rosinha? E aí eu falo, Rosinha, cadê você? Pode entrar. Aí a Rosinha não entra. Fala, ih, ela tá com vergonha. Vamos todo mundo chamar mais forte? E aí a gente chama a Rosinha entra. Aí a Rosinha entra e ela começa a me ajudar nas ministrações. Então, assim, quando eu vou falar sobre a passagem, ela, por exemplo, pega a Bíblia para mim, ela abre a Bíblia, na hora que eu vou usar os visuais, ela segura os visuais, então ela vai me ajudar ali. Por quê? Porque eles já vão ver ela me ajudando, já conhecem ela. Quando eu vou estar ministrando, quando eu chego na parte do pecado, por exemplo, vou ensinar sobre o pecado, aí é onde entra a Rosinha. Por quê? Porque a Rosinha vai ser um personagem que ela vai cometer algum pecado de acordo com o que eu estou ensinando na ministração. Por exemplo, se eu vou estar falando que vou falar sobre... vamos supor, vou usar Caim e Abel, vou falar sobre a história de Caim e Abel. E aí eu falo, olha, e aí sabia que esses irmãos cometeram um pecado? Por quê? Porque eles brigaram, né? Um irmão ficou com ciúme do outro. E eu começo a contar a história onde entra o pecado, né? E eu falo, olha, e ali aquele irmão ficou com ciúme do outro irmão porque Deus recebeu a oferta dele e não se agradou da oferta, né, que ele havia feito. E ele então começou a ficar com inveja do irmão. Criança, vocês sabiam que a inveja é pecado? Quando eu começo a explicar sobre o que é pecado, a Rosinha começa a ficar nervosa, ela já começa a ficar desconfiada, e ela começa e isso você combina já com a personagem antes da ministração, né? Você chega antes lá e combina com ela. E ela então não vai falar muito, ela vai ficar mais nervosa, ela vai começar a ficar assim nervosa, começa a ficar suando e ficando nervosa, e olha para um lado e olha para o outro, e você vai ministrando, falando. De repente a Rosinha pode falar assim, tia Kelly, mas como assim? Eu não sabia, por exemplo, né, que ficar com inveja é pecado. Você vai trabalhar a inveja, por exemplo. Vai usar aquele ponto que você está usando na ministração, né? Por exemplo, eu comecei a falar sobre a inveja, né, de Caim e Abel, né, de Caim contra Abel. Aí ela pode falar assim, tia Kelly, eu não sabia que a inveja é pecado. Eu falo, sim, a inveja é pecado, Rosinha. Por quê? Né? Então você já traz a história para a Rosinha. Por quê? Porque a criança vai associar ela com a Rosinha, ela vai lembrar de alguma coisa, de uma inveja, de algum momento. Então ela vai dizer assim, tia Kelly, sabe, é porque eu estava me lembrando que a minha irmã, né, cita um exemplo, ganhou um celular e eu fiquei com raiva, porque eu não havia ganhado o celular, me deu vontade de quebrar o celular dela, eu desejei que o celular dela quebrasse, estragasse. Você vai trazer algo
direcionado com a ministração. E essa personagem Rosinha, ela vai entrar como? Mostrando, reconhecendo o pecado dela. Porque o nosso intuito é trazer a criança a reconhecer o seu pecado, não é? Então a criança vai associar. Então as crianças vão falar assim, a Rosinha tá com pecado, né? E aí você fala assim, aí a Rosinha vai falar, olha, mas e agora, tia, o que eu faço? Né? Deus não vai me amar mais, Deus não me ama. Aí você começa a ensinar, trazendo para ela que Deus perdoa o pecado. Quando é que Deus perdoa o pecado? Quando nós reconhecemos, falando, olha, Rosinha, mas olha aqui, você cometeu um pecado, realmente algo muito grave, porque eu não sabia, mas Deus conhece o nosso coração. Aí você pode usar o fato dela pegar alguma coisa, se for o caso, dela responder os pais, você vai usar um exemplo de acordo com a ministração. E você fala, mas sabe, Rosinha, o mais importante que você está fazendo, que é reconhecer o seu pecado. Aí você vira para as crianças, crianças, vocês sabiam que todo pecado que a gente comete, né, se nós confessarmos, reconhecer, Deus perdoa o pecado, se nós reconhecer, a Rosinha está reconhecendo que ela estava em pecado. A Rosinha reconheceu que ela cometeu um pecado. E aí, Rosinha, o que você quer fazer? Você está arrependida? Sim, tia Kelly, eu estou arrependida. Então a Rosinha vai falar que ela se arrependeu, que ela quer pedir perdão. Aí você fala, olha, crianças, a Rosinha quer pedir perdão para Deus pelo pecado dela. Nós também podemos confessar o nosso pecado. Se nós confessar diante de Deus e arrepender e não fazer, Deus perdoa os nossos pecados. E aí, então, você faz aquele momento ali, né, já caminhando para o final da história. Eu estou resumindo bastante só para vocês entenderem como usar o personagem, tá? E aí você então faz ali, né, o momento em que a Rosinha, ela se arrepende, ela ora, né, a Rosinha vai orar, né, pode orar baixinho. Aí você fala, tem mais alguém que tem algum pecado? Lembra de alguma coisa que você fez, que você quer confessar diante de Deus? Criança, agora é a hora, você pode confessar, porque Deus pode perdoar pecado. E ali Deus vai te usar, né, você vai ser um instrumento onde Deus vai levar você a direcionar aquilo que Deus quiser para falar com alguém ali, né, alguma criança. E ali as crianças, ela vai reconhecer o pecado, você vai fazer uma oração de confissão de pecados, e aí você vai falar que Deus perdoa o pecado. Que Jesus, ele se entregou para perdoar os nossos pecados, e que Jesus, ele quer escrever o nosso nome no livro da vida, e você continua a ministração, né, trazendo para a parte final ali. Então você faz essa ensinação na hora do pecado. Você pode então fazer também o quê? Falar do pecado ali, a Rosinha reconheceu o pecado, e você volta para a história e conta o que aconteceu e tal, você fala a importância de se arrepender, e nessa hora então a Rosinha pode reconhecer e pedir perdão, ou seja, a personagem Rosinha, ela vai te ajudar, né, nessa hora de você ensinar sobre o que é pecado, sobre a necessidade de se arrepender, de reconhecer o que é o pecado, sobre a necessidade de confessar o pecado diante de Deus e pedir perdão, né? E na hora do apelo, você pode fazer o apelo e falar, quer alguém que quer aceitar Jesus? A Rosinha está reconhecendo o seu pecado, ela está confessando, né, a Jesus. Vocês também querem reconhecer Jesus, quer pedir perdão, quer ter o seu nome escrito no livro da vida, e você também pode fazer o apelo nessa hora. Então é um personagem que você usa para te ajudar. Às vezes você não tem recurso visual, mas só você com o personagem já traz ali, né, uma dramatização, uma encenação que as crianças vão gravar. O que é o pecado, o que precisa ser feito, que Jesus perdoa pecados, que Jesus nos ama, entendeu? Então é um personagem, a Rosinha, já que ele usou para isso. Eu uso também a Rosinha com outro personagem, né, que às vezes eu falo também do detector de pecados. Esse personagem, que é o fiscal do pecado, já é uma criação da tia Priscila Linhares, né? Então eu uso ele também nas minhas ministrações, e às vezes eu uso o quê? Eu uso esse outro personagem para falar o quê? Que tem alguém ali que está em pecado, né? No caso, a Rosinha, só que ninguém sabe ainda. A Rosinha está me ensinando, está me ajudando ali, e quando eu começo a falar do pecado, eu falo, olha, o fiscal do pecado está vindo ali, porque ele ficou sabendo que aqui tem alguém que está em pecado, né? E aí eu uso esse outro personagem também. Mas se você não quiser usar os dois personagens, basta usar só a Rosinha do jeito que eu te falei. Então é um personagem que a gente tem, e quando você adquire o material no ateliê, vai o avental e vai a peruca. Geralmente a gente tem o avental cor-de-rosa ou o avental branco, tá? Depende da ocasião que a gente tem no ateliê. Então eu tenho um que eu uso ele todo cor-de-rosa, com os detalhes, né? E esse branquinho também tá muito mimoso, que é a Rosinha, que me ajuda. Pode usar também para outros temas, por exemplo, quando você vai falar sobre algum outro tema, necessidade de honrar o pai, né, e a mãe. Então eu falo que a Rosinha era uma menina que não honrava os pais, era uma menina desobediente, né? Então na hora da mensagem você fala, né, da importância, aí a Rosinha pode reconhecer, nossa, tia Kelly, eu estou percebendo que eu era assim. Eu não estava honrando a minha mãe, eu estava mentindo, eu estava falando palavra, eu estava respondendo, mas eu reconheço o meu erro e eu quero confessar. Então você pode usar dentro do tema que você estiver ministrando a personagem, tá bom? Ou pode ser, você pode usar ela também para ajudar você na hora de ensinar, né? Por exemplo, ser uma personagem que faz muitas perguntas, fala, tia Kelly, mas o que isso significa? Né? Por exemplo, você vai falar sobre a história de Naamã, e você talvez não tenha muito recurso visual, você leva a Rosinha, né? E aí você fala a Rosinha na hora, tia Kelly, mas quem era esse oficial? Você vai, a Rosinha vai começar
começar a fazer perguntas que vai puxar para a história e as crianças vão ficar atentas, né? Porque não é só você falando, tem uma outra pessoa, uma outra personagem. Por exemplo, você vai falar que na mãe ele era leproso. A Rosinha, Tia Kelly, mas o que é a lepra? Crianças, vocês sabem o que é lepra? As crianças vão dizer, não, Tia Kelly. Aí a Rosinha fala, Tia Kelly, explica pra nós o que é a lepra. Então, é um personagem que vai estar interagindo com você nas suas ministrações. Eu amo, né, usar a Rosinha, as crianças se identificam com ela, as crianças são apaixonadas, quer tirar foto com a Rosinha, acha a Rosinha linda. Então, assim, não necessariamente precisa ser alguém que está com você em todos os cultos. Você pode arrumar alguém da igreja que vai estar colaborando com você, né? A gente ora antes, pede Deus que prepare alguém, e Deus é tão maravilhoso que sempre Deus prepara alguém que está de acordo mesmo com a Rosinha, né? Porque a pessoa só vai saber o que ela vai fazer lá na hora. Então é lá na hora do culto, um pouco antes, que você vai conversar com essa pessoa, vai explicar, né, o que ela vai ter que fazer, o que ela vai ter que falar. E é algo que sempre deu muito certo, tá bom? Então esse é o nosso personagem, a Rosinha. Coloca aí pra mim se vocês gostou aí da ideia, da história. Se você já viu o vídeo, eu já postei vídeo aqui no Instagram falando sobre a Rosinha, mostrando que é a Rosinha. Mostrei que tem um pedacinho de um culto que a personagem entrou e a gente teve aí aquele momento da participação. Então vejam aí que já tem no nosso feed participação de ministrações com a Rosinha, tá bom, pessoal?